Bom dia, queridos. Quantas vezes você se fez a pergunta na sua vida já? Por que, Senhor? Por que isto? Por que aquilo? Por que é desta forma? Por que não podia ser diferente? A Bíblia tem uma história muito interessante. Eu quero usar agora 2, 3 noites, 2, 3 dias, 2, 3 horários. Este mesmo texto de Abacuque. O profeta Abacuque questiona a justiça de Deus. Nós vivemos num mundo violento, cheio de injustiça. Os jornais trazem notícias diárias de assalto, assassinato, atentados, ataques. E acreditamos que Deus domina tudo. Mas achamos difícil compreender a maldade que nos cerca. Pessoas inocentes são vítimas de crueldade de outros. Nações entram em conflitos uma com a outra. Olhamos para Deus com uma única pergunta: por que o Senhor permite tal violência e injustiça? O profeta Abacuque viveu provavelmente uns 600 anos antes de Cristo na terra de Judá. Ele é um pequeno livro de 3 capítulos. Ele relata uma discussão entre o profeta e o próprio Deus. Abacuque pergunta a Deus e Deus responde. Abacuque se sente alarmado pela resposta de Deus e faz uma segunda pergunta. Deus responde de novo. E Abacuque aceita humildemente a réplica do Senhor, dando louvor a ele num cântico de adoração. Abacuque faz a pergunta que nós gostaríamos de fazer e recebe a resposta com a atitude que devemos mostrar. Abacuque pergunta: até quando, Senhor, vai durar essa dificuldade? Até quando vai ter essa epidemia? Até quando vai ter guerras? Até quando vai ter assaltos? Até quando vai ter roubos? Abacuque começa seu livro com uma série de perguntas. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me responderás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Essa era a pergunta de Abacuque. Abacuque viu a violência de Jerusalém, a injustiça de seus líderes e não entendeu a tolerância do Senhor. Ele via a violência dentro da cidade de Jerusalém. Ele via a maldade no seu país, ele via a desgraça. Nós que moramos hoje em grandes capitais, poderíamos fazer a mesma pergunta. Por que o perverso cerca o justo? A justiça é torcida. O profeta pediu justiça e Deus responde. Deus respondeu o pedido de Abacuque, concordando plenamente com a sua queixa. Ele disse: você está certo, Abacuque, essa é a situação. O povo é violento, injusto, ele merece castigo. E Deus diz: e eu trarei o castigo logo sobre ele. Ele prometeu a justiça naquela geração, mas o instrumento da ira divina seria um povo estranho que viria da Babilônia e destruiria Jerusalém. Deus diz: esse é um povo forte, cruel, terrível, que vai destruir vocês. Quando Abacuque ouve a resposta de Deus, ele fica apavorado. Podemos entender a reação dele, pensando em nossa circunstância atual. Imagine pedindo a justiça de Deus contra os malfeitores de sua cidade e ouvindo Deus dizer: eu estou mandando a epidemia, eu estou mandando outras coisas e vocês não querem me ouvir. Deus chamaria um povo cruel e forte para destruir aquela cidade aquela vez. Quando Abacuque pediu justiça, ele não imaginou medidas tão drásticas. Ele questionou esse plano de Deus, utilizando uma série de argumentos. Leia o capítulo 1 de Abacuque. Cuidadosamente considere as implicações de seus pontos principais baseados no caráter de Deus. O Deus eterno não pode destruir o seu povo escolhido. É o que Abacuque diz para ele: não pode ser isso. Como é que Deus justo usaria um povo ímpio, um povo babilônico para castigar um povo relativamente mais justo? Os judeus se consideravam mais justos. Como é que o Deus piedoso permite que o inimigo cruel alimentasse seu desejo de matar e agora poderia matar eles? Como o Deus verdadeiro pode usar um povo que adora seu próprio poder militar para destruir outros? Essas são perguntas com as quais nós também nos fazemos. A história não mudou, a história continua. E nós precisamos olhar para Deus e dizer: Deus é soberano e enquanto o homem estiver pecando, Deus vai agir. E muitas vezes com castigos, com dureza, com sofrimento por cima de nós.
Que nós possamos olhar para Deus em gratidão e estar preparado quando Ele nos chamar.